Para a gente iniciar. Prontinho, né? Então, mais uma vez, bom dia a todos vocês, meus seguidores, né? A aula de ontem já se encontra no YouTube. Vão lá, quiser assistir. Assim que acabar essa, eu também já subo para o YouTube, para vocês darem uma olhadinha antes da nossa avaliaçãozinha, certo? Caso vocês tenham alguma dúvida. Dê o like lá, clique em gostei, comenta. Melhor aula de todas. Diz assim, entendeu? Mas é isso, pessoal. Qualquer coisa que vocês quiserem, tá lá no YouTube, tá bom? Então, vamos lá. Vamos tentar ser um pouquinho mais objetivo hoje, né? Por aqui, tá bom? Daqui a pouco eu passo o link, tá, Luísa? Deixa eu só projetar logo aqui, porque eu tenho que pegar o link no canal depois. Vamos lá. Todo mundo vendo a nossa boa e velha telinha? Sim, professor. Então, vamos lá, meus amores. Hoje a gente vai entender um pouco, né? Na verdade, um pouquinho mesmo, sobre portas digitais e analógicas, tá? Então, primeiro, antes de tudo, a gente precisa ter uma ciência o que é um sinal analógico e o que é um sinal digital. Né? Mais uma vez, a gente vai ver um pouco de física aqui, tá bom? Vocês lembram que um tempo atrás a gente teve que, né? Foi noticiado que o sinal analógico seria cancelado, certo? E, tipo, para algumas áreas não pegaria mais a TV, coisa. Vocês lembram disso que aconteceu? Aí distribuíram até umas antenas para um pessoal mais carente, coisa assim. Lembram disso? Eu lembro. Sim, eu me lembro. Até a minha avó comprou uma também. Pois é. Aí o que aconteceu, pessoal? Eles acabaram com esse sinal analógico para instaurar, né, esse sinal digital, para abrir mais faixas, certo? Porque esse sinal ele trabalha numa frequência. E o sinal analógico, a gente vai ver aqui que ele consome uma quantidade de frequência bem maior do que o sinal digital, tá bom? E aí a gente vai ver aqui um pouquinho sobre isso, tá? Então, olha aqui, observem, pessoal. Vocês conseguem enxergar aqui, nesta linha cinza, certo? O meu sinal analógico, ele é trabalhado como uma curva, né? Eu acho que vocês eu vi até um conteúdo, não sei se era para vocês, não me recordo qual foi o grupo, mas sobre plano cartesiano, acho que vocês já viram, né? E aí a gente consegue observar aqui, ó, que eu tenho algumas parábolas, né, aqui, que fazem, né, essa onda, podemos dizer assim. Tá? E aí essa onda aqui é o meu sinal analógico, tá ok? Aí o que acontece, né? Aqui a gente percebe que a gente tem valores de variação. Então, por exemplo, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e o 13. Só de exemplo aqui, tá? E aí, pessoal, o que me acontece aqui nessa situação, certo? Eu tenho um determinado intervalo, né? Que aqui eu vou ter, no meu sinal analógico, uma onda, certo? E em que eu posso ter uma certa variação. Quando eu trabalho com o meu sinal digital, eu vou ter ou 0 ou 1. Um. Então, eu não tenho essa variação, certo? Eu tenho ou 0 ou 1. Um. Ou seja, eu deixo muito mais otimizado esse cálculo. Então, por exemplo, certo? Observem aqui. Se o meu sinal for 1, né? Observe que saindo aqui do 0, tá? Ele vai até aqui o valor 5, certo? E ele assume aqui, tá? O sinal digital 1. Quer dizer o quê? Que ele está ligado, tá? O 1 é ligado. Quando ele desliga, né? Ele baixa novamente aqui até o 0, tá? Quando ele liga, ele sobe novamente até o 1. E assim acontece durante todo o sinal digital. Por isso que a gente tem zeros e uns, certo? Na transmissão de sinais analógicos, ou sinais digitais. Já o meu caro amigo aqui analógico, certo? O que acontece, certo?
Quando ele vai bem aqui, né? Vamos supor que bem aqui nessa linha aqui, ele assuma, certo? O valor de 4. Quando ele vai bem nessa linha aqui, ó, observem que bem aqui ele já ultrapassa esse valor, né? Então, aqui eu já tenho um valor maior que 5. Quando eu estou bem aqui, nesse outro ponto, eu tenho, por exemplo, aqui um valor 0,8. E nesse outro ponto aqui, que é bem mais superior, vamos supor que eu tenho um valor 6, certo? Só traçar aqui até chegar lá. Pronto. Então, o que isso significa? Enquanto no meu sinal analógico é muito fácil transmitir essa informação, aqui no digital eu tenho muita variação, certo? Então, por isso que o sinal digital ele é muito melhor que o sinal analógico, por conta dessas variações, tá ok? Lembra que lá no Arduino a gente falou que, por exemplo, o LED, quando ele é ligado lá no Arduino, né, ele liga nos pinos digitais, porque é simples, um LED ou ele acende ou ele apaga, ou ele acende ou ele apaga. Agora, quando eu pego um sensor, que nem os que a gente viu ontem, por exemplo, um sensor de, sei lá, temperatura, quanto mais quente, maior vai ser a variação daquele sensor. E aí isso pode ocorrer por meio de uma curva, né? Que nem essa daqui do sinal analógico. Então, por isso que os sensores são utilizados em portas analógicas, por conta dessa variação de sinal que a gente tem. E, por exemplo, o LED e alguns motores, que têm uma certa precisão, são utilizados nas portas digitais. Ficou tranquilo aí, pessoal? Com relação ao sinal analógico e sinal digital? Sim, professor. Ontem, quando eu acabei a aula, né, ficou aí umas pessoas viajando na maionese aqui no final da aula, né, que foi preciso encerrar, né, Cíntia? Teve algum problema, foi, Cíntia, lá no teu computador, no teu telefone? Acho que ficou a Cíntia, aí o Adrian acordou, voltou, e acho que tinha outra pessoa, se eu não me engano, acho que era o Anthony também, tava lá Era pra... o Anthony. Só não Era... dormi, não, professor. Não dormi, não. Ah, não, tu tinha saído, né? Tu tinha saído e voltou, sei lá. Não dormi, não, que isso. Mas não tava na aula, então... Beleza. Mas foi engraçado, a gente ficou conversando lá ainda e o povo não saiu. Eu, rapaz, sai aí, não, conversar aqui o negócio. E o povo lá, eu, rapaz, não tem jeito não, a gente conversar aqui. Vamos lá. Foi bom tua história, viu? Pinos digitais, certo? Pinos digitais são pinos marcados como digital, logo abaixo, né, das suas barras de 8 pinos. Então, no Arduino, como eu já mostrei para vocês, né, ele é bem comum, né? São configurados com a função pin mode, né? Quem estiver trabalhando com programação para Arduino deve sempre lembrar dessa informação aqui, né? Que ele trabalha com essa função, pin mode, tá? Então, para detectarem ou transmitirem níveis lógicos digitais. Né? Então, ele assume valores de verdadeiro ou falso, 1 ou 0, right ou low, né? Alto ou baixo. Então, é isso aqui que funciona. Observem que são todas decisões por zeros e por 1, né? Então, por isso que ele é digital. As portas digitais trabalham com apenas dois valores, né, de tensão, 0 e 5 volts. Ou é 0 volts ou é 5 volts, meu amigo. Então, ou está ligado ou está desligado. Então, é importante frisar que os componentes ligados a essas portas só podem trabalhar com essas duas tensões. Então, se eu colocar na provinha de vocês, gente, quais são as duas únicas tensões em que as portas digitais trabalham? 0 e 5 volts. Tá, pessoal? As principais funções para manipular as portas digitais são Digital Read, que é read vem de leitura, certo? Verifica a porta pino e né, retorna write caso esteja com 5 volts ligado e low caso esteja desligado com 0 volts. A outra função que eu tenho é Digital Write, né? Que ela atribui os valores, né, de 5 ou de 0 volts para a porta naquele pino, ou seja, ele libera a tensão naquele pino. Então, essas duas funções aqui são muito importantes, certo?
para a gente trabalhar com os nossos pinos digitais, tá ok? Belezinha nesse slide aqui? Ei, Felipe, Manda. naquele slide antes desse, eu acho que estava escrito. Volta lá no slide 4. No 4. Aí, ó, porque esse ES, ali, ó, ES digitais. Ah, entrada e saída. Ah, beleza. Entrada e saída. É porque são dispositivos que você conecta, né? Então é entrada e saída. Continuando aqui sobre os pinos digitais, meus amores, a gente já falou que ele tem uma galera aqui que tem, cada um tem sua configuração. Então, nessa banda aqui do meu Arduino, na partezinha de cima aqui, né, vista aqui dessa tela, quem que a gente tem aqui? A gente tem um pino de RF e de GND. O pino de RF, né, é uma entrada de tensão de referência para o conversor, né, do Arduino. Então, ele pouco é utilizado, certo? Agora, o GND, né, é o terra, comum a todos os outros pinos. A gente já viu qual é a função do GND, não é isso? Quando a gente traz aqui para as numerações dos pinos, a gente tem as seguintes configurações. O pino 0 e 1, que tem aqui TX e RX, são os primeiros pinos digitais a serem conectados, né, do microcontrolador Arduino para comunicação com um computador, com um dispositivo Bluetooth, certo? Então, esses dois pinos aqui, certo? Eles podem ser utilizados para comunicação direta. Um TX, que é transmissor, e RX, que é receptor. Tá? Os dois próximos pinos, que é o 2 e o 3, certo? O que acontece, né? Ele chama de ISR, Interrupt Service Routine, né? Para tratar uma interrupção com a função aqui descrita. Então, ele é utilizado para isso, certo? Para tratar interrupções ou bloqueios de corrente, alguma coisa do tipo no sistema, tá bom? Mas podem ser, obviamente, utilizados para outras situações, já que são pinos digitais. Agora, mais especificamente, a gente tem a galera aqui do PWM. PWM é uma modulação para você controlar motores, certo? Então, os pinos 3, 5, 6, 9 e de 9 a 11, né? 9, 10, 11, certo? Eles trabalham com esse PWM. Então, se você verificar aqui na placazinha Arduino, certo? Vou até aumentar aqui para ver se vocês conseguem ver. A gente tem aqui um sinalzinho assim, um tio, ó. No pino 3, no pino 5, no 6, no 9, no 10 e no 11. Né? Esse tiozinho aqui, tá? Ele significa que você vai trabalhar com, né, um PWM, que é a modulação dos motores. Tá? Então, essas são as funções de cada pino digital. Ok? Ó, a gente pode gravar, né? Ler ou gravar valores de 0 e 1, como eu já falei anteriormente. Certo? No caso de um LED, nessa porta digital, como a gente já fez, né? O LED apagado, ele significa 0 e o LED aceso significa 1. Ok? Só que esse 0 e 1, a gente pode representar ele bem aqui, como eu falei, tá aqui, ó. Entre 0 e 1, verdadeiro e falso, ou right ou low. Então, você diz lá pin mode, right ou low, alto ou baixo, né? Alto está ligado e baixo está desligado. Certo? Olha aqui, ó. E aí a gente tem esse programazinho aqui, né? Que é o Blink, lá do Arduino, tá? É o pisca LED, né? O básico, tá? Então, o que acontece? Eu tenho aqui o int LED 13, certo? Chama aqui pin mode LED, então eu já poderia colocar aqui, em vez da variável LED, eu já poderia colocar aqui o 13, também dava certo. Mas é interessante colocar por meio de variável mesmo, tá? Aqui no void loop eu tenho digital write, né? Professor, Oi. na linha 1 aí, ó, tem dizendo LED, int LED igual a 13. Ele declarou a variável LED, que é igual a porta 13, é isso? Aqui ele declarou uma variável chamada LED, recebendo o valor 13. Quando ele chama pin mode com a variável LED, é a mesma coisa que ele está chamando 13, porque o LED ele representa o 13. Mas no caso, esse 13 é a porta 13 lá das portazinhas lá em cima? Aí, se eu quiser trocar a porta, por exemplo,
Por que que é interessante utilizar a variável aqui? Porque se eu quiser trocar a porta da 13, por exemplo, para 10, eu só troco aqui, certo? Eu só colocaria um 10 aqui. E todo mundo já ia receber aqui o valor 10, tá? Agora, se eu não utilizo essa variável, eu ia ter que alterar na linha 3, eu ia ter que alterar na linha 6, eu ia ter que alterar na linha 8, o número 13 pelo número 10. Deu para entender? Compreendido, meu patrão, compreendido. Por isso que é interessante utilizar a variável aqui, porque você altera só uma vez, né? É otimizado, tá? Entendeu aí, galera? Mirelle? Doutora Mirelle? Aí vira um ganho de tempo, né? Porque em vez de ficar 13, 13, 13, ou 10, ou 10, ou 10, ou 10, só, só diz isso uma vez e o resto já tá feito. Uhum. Então, esses são os pinos digitais, pessoal. Eles trabalham dessa seguinte forma, tá? Pinos analógicos, ok? As portas analógicas são utilizadas para a entrada de dados, né? Lembra que na analógica ele varia? E aqui nas nossas portas analógicas, elas recebem dados de sensores que também têm variação. Temperatura tem variação, né? Luminosidade tem uma variação. Proximidade também tem variação, certo? Né? Estou bem longe aqui da câmera, estou mais próximo da câmera. Tudo isso eu tenho uma variação. Então, por isso que ele tem que ir para o analógico, tá? Diferente das portas digitais, eles permitem não apenas ler valores de 0 e 5 volts, né? Mas qualquer valor dentro de uma escala de 0 a 1023, né? Onde o valor 0 representa 0 volts e o 1023 representa 5 volts. Deu para entender aí? Então, por exemplo, aqui no analógico, eles vão fazer uma escala, tá? 0 volts, obviamente, é representado por 0. 5 volts é representado por o valor 1023. Agora, se eu quisesse 2 volts e meio, qual era o valor que eu representaria aqui? Divide aí o 1023 por 2 aí, dá certo. Pois é, quanto é? Tô perguntando. 523 por 2 dá o quê? 24 dá 12, então dá 11,5, né? Dá 512. 512. Vocês vão ter que fazer na calculadora. Mas bota aí, né? 500 e pouco. Bota assim, 500 e pouco. 511,5, galera. Então, se eu quiser atingir 2 volts e meio, o número que eu vou representar é 512,5, tá? E assim sucessivamente. Eu tenho essa escalazinha aqui. E isso somente nas portas, aliás, nos pinos analógicos, tá? Por que que isso acontece, meus amores? Os conversores, né, de Analog Digital Convert, né, de ADC, eles são de 10 bits, certo? E aí, eles, por serem de 10 bits, né, eles vão receber aqui, em média, 1024 valores. Isso fornece uma precisão de 0,005 volts ou 5 milivolts para todo esse processo, tá? Essas portas são utilizadas, por exemplo, para ler valores de um sensor. Então, o sensor ele vai variar a leitura. Então, por exemplo, o sensor leu um determinado valor de temperatura, a mais alta. Então, ele informa isso para o meu Arduino. O meu Arduino vai entender que esse sensor, né, ele leu aqui o valor de 1023, que é o valor máximo, por exemplo, né? Aqui é menos 1 porque preciso contar a partir do 0. Que vai a partir do 0, tá? Por isso que é 1023. Se fosse a partir do 1, dava 1024. Então, ele leu aqui o meu sensor a temperatura altíssima, né? Ele identificou que é 1023, que é o máximo. Então, ele repassou para o restante do sistema 5 volts. Ok? Deu para entender isso aqui Qual parte, Cíntia? Ei, Felipe, então a porta analógica ela é mais precisa, né? Tipo, digital ela consegue ser mais precisa. Na verdade, ela tem uma maior variação, porque precisão é o digital, ou é 0 ou é 1, entendeu?
Ó, o Cintia aí, quem não entendeu. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que uma variação. Lembra que eu falei que o sinal analógico, certo? Ele é uma onda que varia? Lembra disso que eu falei agora? Pronto. Sim. Então, essa variação, né, ela tem que acontecer aqui também nos meus pinos analógicos. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, deixa eu voltar aqui, tá? No meu sinal analógico, observem que eu tenho uma variação entre 0 e 6 aqui, né? Coisa que aqui eu não tenho. No digital, ou é 0 ou é 5. Entendeu? Ou é 0 volts, ou é 5 volts. Tá? Então, aqui no meu analógico, eu vou ter essa variação. Certo? O que isso significa? Que no meu sinal analógico, né, eu tenho uma faixa de identificação desse valor. Tá? Então, quando eu tiver 0 volts, isso significa que ele está no valor 0. Certo? Quando eu tiver 5 volts, eu vou receber um valor de referência de 1023. Tá ok? Porque esse cálculo é feito com um ADC de 10 bits, né? E isso dá 1024 valores, né? Então, de 0 até 1023, eu tenho 1024 valores. Se eu começasse de 1 aqui, aí aqui seria 1024, tá? Mas eu não começo, então é de 0. Aí o que acontece? Como o analógico ele tem uma variação, eu posso ter um intervalo. Então, por exemplo, se eu quiser que o meu sistema receba apenas 2,5 volts, então o fator identificador desse sinal analógico que está vindo lá é de 511,5, a metade de 1023. Tá ok? Então, é muito importante vocês entenderem. Isso aqui, se fosse no digital, seria o quê? Ora, 0 volts é representado pelo valor 0. E 5 volts, né, é representado pelo valor todo, né? No caso, 5 lá, tá? Então, essa variação é muito simples, pessoal. No digital, não tem variação. Ou é 0 ou é 1, certo? Ou é alto ou é baixo. Ou é ligado ou é desligado. Já no analógico, não. A gente tem essa variação, né? Então, eu posso ter uma curva, né, de potência aí de cargas elétricas dentro do meu circuito, né? De 0 a 5 volts, claro, né? Lembrando que o Arduino funciona com 5 volts, hein? Ficou entendido agora? Nice, meu patrão. Nice, nice, forever, forever. Continuando sobre os pinos analógicos, né? Como a gente viu anteriormente, né? São 6 pinos, certo? Com o nome de análogo win. São nomeados de 0 a 5, da esquerda para a direita, A0, A1, A2, A3, A4 e A5, né? E aí ele pode receber qualquer valor de 0 até 5 volts, né? Então eles precisam ser previamente configurados também com a nossa funçãozinha pin mode, tá? Então olha aqui no nosso Arduino onde que eles ficam. Lá no cantinho, lá embaixo, ó. Então aqui eu tenho o A0, o A1, o A2, o A3, o A4 e o A5. São 6 pinos, tá? Esses 6 pinos aceitam tensões entre 0 e 5 volts de corrente contínua que vão ao conversor de 10 bits, né? Para ser tratado pelo próprio Arduino, tá? Beleza? Ó, podemos converter um sinal analógico em números de 0 a 123. No caso de um LDR, né, em uma porta digital. No caso desse LDR, é um sensor de luminosidade. Então, esse sensorzinho aqui, ele consegue identificar a luminosidade e estabelecer um valor para ela. Aí, o que acontece? A gente pode fazer o seguinte, ó, a partir desse valor. Então, vamos supor, se, né, vou chamar aqui de Lu, né, de luminosidade, for maior que, sei lá, vamos botar 512, tá? Que é basicamente um meio lá, que a gente viu, né? A metade, né? Se a luminosidade lida por esse sensor for maior que 512, o que eu posso dizer?
tá? Que tem luz. Então, eu apago o meu LED, né? Então, eu digo aqui, pin mode LED low. Apaguei o meu LED. Se isso não acontecer, ou seja, se a luminosidade for menor que 512, aí eu posso acender o meu LED, certo? Aí eu digo pin mode com o meu LED e ele recebe height, ou seja, height, né? Alto, ou seja, ligado. Então, para isso que serve esse controle, tá? Então, a luminosidade, ela identifica. Como é que eu vou pegar a luz e contar a luz, né? Por isso que é importante você ver quanto que está recebendo aqui. Então, para ele receber 512, então aqui esse meu sensor ele deve estar emitindo um valor próximo a 2,5 volts, né? E isso aí identifica essa situação, tá ok? Ficou entendido isso aqui? Professor, Lau e Rig é como se fosse ligado e desligado, né? Low é desligado, é zero, é baixo. Right é ligado. Right não, high. É Esse ligado. 512 equivaleria ao 1023, né? Que é o valor máximo do. É isso. Não, cara. Presta atenção. O meu intervalo é de 0 a 1023. Opa, nossa. O meu intervalo é de 0 a 1023. Ou seja, o 0 é a escuridão total e o 1023 é a maior luminosidade que possa existir. Então, eu faço um valor de referência. Olha, quando começar a escurecer, certo? Eu vou acender o LED. Tá? Que é para clarear, obviamente, né? Então, foi o que eu fiz. Se essa luminosidade, né, for maior que 512, né, que é o meio, por exemplo, eu usei como exemplo o meio, certo? Eu vou dizer que o meu LED está desligado. Porque, ó, pin mode, LED, low, baixo, é desligado. Ou seja, o que isso quer dizer? Se isso não for verdade, eu digo que o meu pin mode, né, o meu LED está ligado. Então, se a luminosidade for menor que 512, né, eu ligo o meu LED. Se ela for maior, o LED não liga, ele fica desligado. Ficou entendido agora? Ah, agora ficou. Eu tinha entendido outra coisa aqui. Pois é. Deu para entender aí, Maria Vitória? Ó, o Bruninho levantou a mão. Diga aí, Bruninho, ô chato. Cara, então, no caso, usando um LDR, seria melhor usar ele em uma porta analógica ou numa porta digital? Na analógica, cara. Você tem que usar ele na analógica. Não Porque dá ele para vai... usar na digital, não? Pronto, a analógica, ela vai ler esses valores. Na digital, ela só vai ler se ele tá muito claro, se tá tipo os extremos, se tá tudo escuro ou se tá tudo claro. Ah, compreendi. Então, no caso, na analógica, tem como ele pegar no meio essa variação e tudo mais, né? Na digital, ou tá ou não tá, né? Exatamente. Vamos pegar aqui um exemplo de temperatura, certo? Vamos supor que essa faixa aqui de variação de temperatura seja de 0 grau até 50 graus. Ou 50 graus, 100 graus, né? Temperatura de ebulição. Tá ok? Então, o zero, aqui, vou até apagar aqui para a gente fazer esse exemplo. O zero é o 0 grau e o 1023 é os 100 graus centígrados. Vou até botar aqui o grauzinho e o C. Tá ok? E aí a gente tira esse LDR e coloca um sensor de temperatura. Tá? Aí o que vai me acontecer aqui, meus amores? Certo? Vou tirar aqui. Pronto, né? Desenhar aqui.
Então, vamos lá. Então, se 0 representa 0 graus centígrados e 1023 representa 1000 graus, 1000 graus, né? 100 graus centígrados, tá? O meu sensor de temperatura, pessoal, ele tem a variação. Nesse momento agora, está fazendo uma determinada temperatura. Está fazendo o quê? Sei lá, 25 graus, 28 graus, 30 graus. Então, ele varia de acordo com o dia, não é verdade? A temperatura não varia. Se a gente vivesse na mesma temperatura, não fazia sentido ter sol nem noite. Então, a temperatura varia. E essa variação de temperatura, ela pode ser escrita aqui. Então, vamos lá. Eu quero uma variação de temperatura para poder ligar meu ar-condicionado. Então, eu pergunto. Se, eu vou chamar agora aqui de temp. Se a minha temperatura, certo? For maior que 35 graus. Isso aqui tá certo, pessoal? Isso aqui tá certo, pessoal? Essa linha aqui que eu acabei de fazer? Eu acho que não. Eu acho que tem que usar no caso lá, o 1023. No caso, a metade dele. Então, aqui, eu vou ter que utilizar isso aqui, certo? No caso, Então, 512. 512 seria mais ou menos o quê? Metade daqui, né? Então, eu teria 50 graus, tá? Basicamente, se fosse 512. Só que 50 graus ninguém aguenta. Então, eu vou botar aqui metade de 50, é o quê? 25, né? Para ser 25 graus, é metade de 512. Quanto é a metade de 512? 256, né? Pronto. Então, vamos botar aqui. Se a temperatura for maior do que o valor de referência 256, o que isso significa? Se a temperatura for maior que 25 graus, eu vou dizer o seguinte, pin mode, olha aí, meu Arduino vai ligar meu ar-condicionado, certo? Eu vou chamar aqui de ar, né? E vou dizer hide, para ele ligar, né? Não é isso? Se a minha temperatura for maior que o valor de referência 256, eu ligo o meu ar-condicionado. Se não, else, aí eu faço pin mode, chamo o meu ar-condicionado aqui, né? Aqui deve ser um pino, tá? E desligo. Lau. Deu para ver agora? Já dei 2 exemplos, um com temperatura e outro com luminosidade. Então, dá para a gente entender que os sensores analógicos, eles trabalham com isso, com essa variação. Já o digital, não, meu amigo, digital, ou é 0, ou é 5, ou tá ligado ou tá desligado, tá? Ficou compreendido, meus amores? Suzaninha, deu certo aí? Suzana? Eita, rapaz. Bora pra frente, né? Então, aqui a gente tem as nossas entradas analógicas. Como eu já falei para vocês, ela trabalha com pin mode, certo? E aí pode receber aqui o pino, né? Com output, ou com hard, ou input, ou com out, tá? Pinos de alimentação, pessoal, né? No nosso Arduino, a gente tem o power e o reset, certo? O power, né? Obviamente, né? Ele recebe uma certa tensão, tá? O reset, ele restaura, certo? Todo o computador. E tem o VIN, né? Que é um pino que também pode servir para alimentar o Arduino se nele for aplicado uma tensão de 9 a 15 volts, né? Caso a sua fonte de alimentação dê problema, você pode utilizar esse pino chamado VIN aqui para poder alimentar a sua placa Arduino, tá? E aí o GND a gente já conhece, né? Então tem um reset, tem um pino de 3,3 volts, eu tenho um pino de 5 volts, eu tenho um GND, né? E eu tenho esse VIN aqui, certo? Que vai fazer esse trabalho. Tá? Lembrando sempre da corrente máxima de 50 mA. Comunicação serial, pessoal, já estamos no finzinho. A comunicação serial permite, né, que o Arduino e o computador, eles
retornem isso. Né? A gente deu um exemplo ontem que a gente via essa comunicação serial, que era em tempo real mostrando a temperatura. Então, ele fica mostrando aqui, temperatura, ou então proximidade. Então, esse monitor serial, ele recebe, por exemplo, as mensagens elas podem ser enviadas através do teclado, né? Ou mesmo programa instalado, né? Então, aqui você permite que essa telinha aqui monitore o teu sistema funcionando. Lembra que aqui no void, né, loop, né, é algo que fica em todo o tempo se repetindo? Aí o que acontece? Quando você manda imprimir, ele aparece aqui na portazinha serial, tá? Então esse serial monitor ele serve para isso, para verificar, né, o que está acontecendo com o teu Arduino, tá bom? As principais funções desse cara, né, são isso aqui, ó. Serial begin, né, que ele inicia, ó, begin de início, certo? Ele inicia a interface serial. Eu tenho um serial print, que ele imprime uma mensagem para lá. Por exemplo, quando você dá um begin início, você tem que dizer a velocidade, que ele vai fazer as atualizações. E aí, a velocidade padrão é 9.600, certo? Então, sempre se coloca serial begin 9.600. Olha bem aqui, ó, serial begin 9.600. Serial print, que ele manda a mensagem. Tá aqui mais um exemplo, ó, serial print. Aqui ele utilizou a linha porque ele dá uma quebra de linha. Serial a variable, né? Ele retorna a quantidade de bytes disponíveis, ou seja, o que foi tratado lá. E ainda tem o serial read, que ele espera que o usuário digite alguma coisa nesse campozinho aqui e clique em enviar. Por exemplo, para fazer uma soma ou qualquer outra coisa para o programa funcionar. Tá? E aí a gente finaliza, pessoal. Então, a gente viu aqui a comunicação serial, certo? A gente viu as portas de alimentação com 5 volts, 3.3 de GND, certo? A gente viu as portas analógicas, os pinos analógicos, como se dá essa variação. E a gente também viu as portas digitais, certo? Então, um conteúdozinho um pouquinho rápido, certo? Mas, porém, muito eficaz e muito interessante aí, tá ok? Dúvidas? Negatividade, meu capitão. Então, o Vitor tá tranquilo. Alguém tem alguma dúvida pra gente finalizar? Stephanie? Alguma dúvida, Stephanie? Não, tá de boa. Tá de boa, né? Tranquilo, né, pessoal? Foi o quê? Foi 1, 2, 3, 4. 4 coisinhas básicas, né? Só pra gente ver aqui mesmo, né? Pra gente entender como que se dá esse funcionamento, tá bom? E aí, vou fechar aqui a gravaçãozinha pra não ficar tão extenso. Beleza? Valeu.